A paz do Senhor, meus amados irmãos, aqui que fala é o irmão Vinícius, amém? Hoje eu gostaria de falar a respeito de como o mundo vê a igreja, né? E o que nós podemos fazer para resolver isso, né? Já vou adiantar que é simplesmente dizendo que nós temos que ser mais como Jesus, né? Porque Jesus é a solução para tudo, né? E o que não se resolve nesse mundo, Jesus nos ajuda a suportar, né? Para que nós possamos chegar ao outro mundo, né? Ao mundo perfeito. Hoje eu gostaria de falar a respeito do comportamento da igreja em geral, né? E o que Jesus nos ensina, amém? Com relação aos pecadores, né? Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 9, né? Mateus capítulo 9, versículo 9, né? A Sagrada Escritura diz assim: Partindo Jesus dali, viu um homem que estava sentado no telônio, chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Aconteceu que, estando Jesus sentado à mesa em casa deste homem, eis que, vindo muitos publicanos e pecadores, se sentaram à mesa com Jesus e com seus discípulos. Né? Vendo isto, os fariseus diziam aos seus discípulos: Por que motivo come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, ouvindo isto, disse: Os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Ide e aprender o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Amém? Então, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo teve um dos conflitos dele, né, que ele teve com os fariseus, foi essa característica muito presente dele de se aproximar dos pecadores, né? E essa crítica que os fariseus faziam a Jesus, né? Engraçado que essa crítica nós não vemos muito do mundo com relação ao que os cristãos fazem, né? Nós vemos mais de cristãos para outros cristãos, né? Por que o mundo não critica isso? Porque os cristãos são conhecidos como aquele povo que não quer se misturar. Aquele povo que se acha superior, né? Que é tão bom que não quer se rebaixar ao nível de outras pessoas, né? É aquele povo arrogante que se acha melhor do que os outros, que tá ali numa comunidade simplesmente para enriquecer, para ganhar dinheiro, que não gosta de ajudar as outras pessoas e que não quer se misturar com elas porque não quer se contaminar, né? E esse tipo de atitude é a atitude farisaica, né? Daquela pessoa que só quer crescer financeiramente, não quer se misturar com os outros para não se contaminar e pior ainda, não quer ajudar as outras pessoas. Tem raiva disso, tem raiva de dar um pão a quem tem fome, né? Então, é assim que a igreja é vista pelo mundo, né? Como um povo arrogante que não quer se misturar, o povo que só está aí para crescer financeiramente, pensando somente em si mesmo e que se acha tão bom que não quer se contaminar com as pessoas ao redor, né? E esse estilo de vida é o estilo de vida farisaico, que não gosta de se misturar com quem comete erros, né? Quando o nosso Senhor Jesus Cristo não era dessa forma, né? Jesus, ele comia com os pecadores, comia à mesa com os pecadores. E se nós vermos uma pessoa fazendo isso, a gente já acha estranho, né? Se nós vemos o cristão fazendo isso, a gente já acha estranho. Por quê? Porque essa pessoa cometeu um pecado, né? E aí, então, está lá cometendo, ou está almoçando, conversando com essa pessoa é meio estranho, né? Então, o mundo criticar isso, compreende-se, o mundo não tem Deus, mas outros cristãos, né?
Então, nós temos que ser como Jesus Cristo foi, né? E nós não temos visto muito essa crítica a respeito dos cristãos, porque eles são conhecidos exatamente por serem como os fariseus. Os cristãos são conhecidos por serem como os fariseus eram, um povo que só quer prosperar financeiramente, que não se mistura e que não ajuda ninguém, né? Além disso, além de não querer se misturar e se contaminar com as pessoas, ainda expõe e destrói as pessoas, né? Então nós temos que aprender com Jesus, primeiramente, a estar no meio dos pecadores. Segundo, nós temos que aprender a lidar com a pessoa quando ela comete um pecado. Não é destruindo uma pessoa, né? Mas sim tratando ela como um médico faz com um doente, né? E como foi que Jesus ensinou a tratar os pecadores, né? Tá lá em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, a partir do versículo 15, né? Se teu irmão pecar contra ti, vai, corrige-o entre ti e ele só. Olha só, né? Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se porém te não ouvir, toma ainda contigo uma ou duas testemunhas, para que pela palavra de duas ou três testemunhas se decida toda a questão, né? Se os não ouvir, dize-o à igreja. Se não ouvir a igreja, considera-o como um gentil e um publicano, né? Então veja, Jesus ensina que os pecadores têm que ser tratados no particular. Primeiramente, se alguém pecar contra outra pessoa, essa pessoa tem que ser, essas duas pessoas, a pessoa que cometeu o pecado e a que foi prejudicada, tem que tratar essa questão sozinhas entre elas. Se a pessoa que pecou não quiser ouvir a pessoa que foi prejudicada, a pessoa que foi prejudicada tem que levar mais duas testemunhas, né? Tem que levar mais duas testemunhas, aí no total de 4 pessoas. A pessoa que pecou e a pessoa que foi prejudicada e as duas testemunhas. Se ela ainda não ouvir essas 3 pessoas, dize-o à igreja. Mas dizer à igreja não é falar em público sobre o pecado da pessoa. É comentar com uma autoridade acima. Então, se não ouvir essa autoridade da igreja, aí sim você trata essa pessoa com repulsa. Mas não porque ela é pecadora, mas é para que ela não influencie. Certo? Então, tudo a respeito de um pecado cometido, a respeito de um pecado de uma pessoa, tem que ser tratado no secreto. Só se pode falar de um pecado de alguém, certo? No privado. Só se fala sobre o pecado de alguém publicamente quando aquilo já é conhecido por todos. E aí então você comenta com as pessoas que já sabem e não com as pessoas que não sabem, para não espalhar. Certo? Então, é assim que Jesus ensina a fazer com os pecadores. Então, se nós começarmos a andar com os pecadores, comer com eles, se nós começarmos a falar, a resolver nossos problemas internamente, sem expor as pessoas, sem expor os pecados ocultos das pessoas, os pecadores vão querer se aproximar mais da igreja. E o mundo, né, vai ver a igreja com outros olhos. Mas se nós continuarmos, né, a estar no meio dos pecadores, primeiro, sem querer se misturar, só querendo prosperidade financeira, né, não quer, falando mal da pessoa, se achando melhor do que elas, expondo as pessoas em público, né, destruindo elas, os pecadores do mundo vão continuar vendo a igreja da maneira como eles veem hoje, que é um povo arrogante, que se acha melhor do que os outros, que só está aí para ganhar dinheiro e que não gosta de se misturar com quem comete erros, né? Como se fosse melhor do que eles, como se não cometessem erros também, né? Você sabe qual é o seu pecado oculto.
né? Você deixaria os seus filhos, ou você conversaria com alguém que comete o mesmo pecado que você comete em oculto? É você que fala sobre os pecados públicos das pessoas, né? Você falaria com alguém que comete o mesmo pecado que você faz em oculto? Se você soubesse que essa pessoa comete? Provavelmente não. Então, se você é da mesma forma, né, dessas pessoas, se você é em oculto o que essas pessoas são em público, né, por que você não quer se misturar com elas, né? Nós só não podemos andar com pessoas que se fingem de cristãos e que vivem uma vida como se não houvesse Deus. Mas quando a pessoa comete um erro e se arrepende, está disposta a se arrepender, então não há por que rejeitar a pessoa. Então a igreja tem que parar de se achar melhor. A igreja que eu falo, os membros, né? Os membros da igreja precisam parar de se achar melhor do que as pessoas que são pecadoras. Parar de não querer se misturar, porque essa é uma atitude farisaica, certo? E só não querer andar com aquelas pessoas que se fingem de cristãos para melhor passarem, né? Que é diferente de uma pessoa que cometeu um erro e se arrependeu, e de outra que só está aí para fingir que é cristã e para cometer pecados. Você entendeu a diferença? Com esses, Paulo diz assim: com os tais nem ainda comais, né? Com os que se fingem de irmãos, mas são adúlteros ou roubadores, né? Beberrões, né? Que se fingem de irmãos, que se dizem irmãos, mas cometem todos esses pecados sem nenhum peso na consciência, né? Com essas pessoas, aí sim, para não sermos influenciados, a gente nem come com elas. Mas com pecadores, né, que não conhecem o evangelho, ou que estão fazendo de tudo para não cometer mais esses pecados, então nós temos que tratar essas pessoas como Jesus ensinou. Se teu irmão pecar contra ti, vai, corrige-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se porém te não ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 testemunhas, para que pela palavra de 2 ou 3 testemunhas se decida toda a questão. Se os não ouvir, dize-o à igreja, que não é a comunidade, é uma autoridade acima. Se não ouvir a igreja, considera-o como um gentil e um publicano. Aí sim, certo? Se depois de passar em todas as instâncias a pessoa não ouviu ninguém, né? Então esse é o que se finge de irmão, né? Então, você compreendeu? A igreja precisa parar de agir como se fosse farisaica. Qual era a atitude dos fariseus? Os fariseus só queriam prosperar e não gostavam de se misturar com os pecadores. Já o nosso Senhor Jesus Cristo não, ele era criticado por comer com os pecadores e não está nem aí para a prosperidade material. Porque ele mesmo disse, o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça, né? Então, a igreja tem tido atitudes totalmente opostas ao que o nosso Senhor Jesus Cristo teve. Por isso que ela se dá tão mal, né? Com pessoas pecadoras se afastando, que não querem nem ouvir falar, né? Que nunca mais querem entrar ou pensar em entrar numa igreja por tudo que já passaram, né? Então, vamos ser mais como Jesus Cristo e deixar esse farisaísmo de lado. Amém? Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.